Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula da EBD Online. Eu sou o professor Givanildo Tavares e hoje vamos estudar a lição de número 12. A igreja tem uma natureza organizacional. A doutrina que vamos estudar nesta lição é a doutrina da eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja. Esta doutrina tão bela, tão rica, que nos ensina o que é o corpo de Cristo Jesus. É interessante notar que o conceito de igreja, eclesia, significa assembleia, reunião, um conjunto de pessoas unidas com o mesmo propósito, com o mesmo fim. No Antigo Testamento, essa palavra era utilizada como kahal. Kahal em hebraico significa assembleia, reunião. Isso pode ser uma assembleia de juízes, de reis, de uma multidão que se reúne com um propósito, fazer um protesto, uma exigência. E o Novo Testamento pega essa palavra, que kahal vai para o grego, eclesia, e usa eclesia de forma muito específica quando Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclesia, a minha igreja. Daí que vem a doutrina da eclésia, eclesiologia, que é de eclesia, de ek, que é para fora, e kaleo, que é o verbo chamar, chamar para fora. A nossa lição ela vai dar ênfase não no aspecto das figuras de linguagem da própria igreja, que quando estudamos a igreja aprendemos que existem figuras de linguagem para ela. Nós aprendemos que ela é um corpo místico, que é o corpo do Senhor Jesus. Ela é universal, ela é invisível, ela é una. Mas, como denominação, ela é múltipla, ela é visível, ela é local. Então, nós vamos focar muito mais dessa igreja que se manifesta de forma visível por meio do espaço e que tem essa identidade denominacional. Independente que alguém adote o nome, ela precisa estar em algum lugar e ser organizada. Se for Igreja de Cristo, é organizada. Então, ela tem uma estrutura organizacional, porque ela tem duas naturezas, uma humana e outra divina. A humana é porque os seres humanos estão participando dela. Bem, os objetivos da nossa lição são três. Primeiro, analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. Tito é seguidor de Paulo. Tito, ele está seguindo Paulo e o Tito, ele recebeu uma incumbência do apóstolo Paulo de tomar conta da ilha de Creta, das igrejas, né? Então, esse é o tema da lição, e estabelecer a ordem no local, que é um ponto fundamental aqui, muito interessante, muito importante nesse tema de hoje. Então, Tito e as igrejas na ilha de Creta, que é uma ilha dentro do mar Mediterrâneo. Dois, nós vamos ver que nesse capítulo 2, vamos reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja, ou seja, ela como instituição não é uma instituição antibíblica. Nós podemos ver que ela é bíblica, por ser uma instituição. E a institucionalidade bíblica da igreja, que é o capítulo 2. A existência de uma denominação, reconhecimento, CNPJ, no espaço, sua organização, seu padrão, tudo isso é o que se constitui a institucionalidade da igreja. E por que isso é necessário? Isso tem a ver com o Novo Testamento? No terceiro capítulo, nós vamos dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico, que se não tiver fundamento bíblico, não vale as nossas experiências, a nossa história. Então, a questão atual no capítulo 3. Seja muito bem-vindo e vamos à nossa aula.
A Bíblia apresenta a igreja como o corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo. Ou seja, como a igreja, que é o corpo de Cristo, esse corpo é místico. A palavra místico quer dizer mistério. Porque é um mistério, Cristo une todas as pessoas do mundo todo que são salvas no seu corpo, formando o seu corpo. E essa igreja, ela é universal, porque ela está no mundo todo. Não tem nada a ver com a denominação universal aí, mas ela é universal no sentido de estar no mundo todo. E aí vem o termo católicos, katos, segundo, e holos, que é segundo todo, engloba o mundo todo. Ela é invisível, porque só Cristo sabe quem é a sua igreja de verdade. Muitas vezes nós vemos algum grupo reunido em nome de Cristo, quando analisamos o aspecto cultural, logo o julgamos, sem sabermos se de fato é a igreja ou não. Mas Cristo sabe quem é a sua igreja. Então, esse é o aspecto orgânico da igreja, ela como organismo, um organismo vivo, que é feita de pessoas e não de pedras. E ela se reúne em torno do Senhor Jesus e de suas ordenanças, porque onde estiver a igreja do Senhor, ela terá Cristo como seu cabeça e estará submissa às suas ordenanças. O que ele determinou, ela precisa cumprir, ela precisa fazer. Ela é totalmente dependente de Cristo. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Por isso que as vertentes denominacionais, se partindo da igreja católica, igreja ortodoxa, ela tem uma estrutura, como se organiza a estrutura eclesiástica, o seu governo, a ordenanças de novos ministros. E desde a Reforma Protestante que a igreja também assumiu esse padrão de manter essa organização. É bem verdade que surgiram no meio da reforma radical alguns que queriam se opor a qualquer tipo de ordenação e ordenanças, inclusive porque Lutero defendeu o sacerdócio universal, não ter nenhum líder espiritual sobre si, mas cada um viver independente. Isso também é contrário às escrituras que diz para obedecer os pastores ou aqueles que pastoreiam sobre vós. Então, a presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Então, essa lição não é dando muita ênfase na igreja como organismo, mas como organização. Vamos estar olhando muito mais a igreja que está nos processos históricos, dentro do espaço, do que a igreja que transcende tudo isso, que está reunida em um só corpo, numa amplitude universal que é una, já que as igrejas, como organizações, são múltiplas, quase incontáveis. O nosso texto áureo nos diz, por esta causa, ou seja, por este motivo, por esta razão, Paulo está dizendo a Tito, te deixei em Creta. Quer dizer, Paulo tinha uma boa razão para deixar Tito em Creta, e esta razão está no próprio texto. Para que, então aqui indica um propósito, esse para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Ou seja, Paulo, como autoridade, coloca Tito em Creta e deixa aqui, mas não deixa somente como uma autoridade, como apóstolo. Sobre Tito, ele disse: você tem essa missão agora, coloque em ordem as coisas. Que coisas? Ainda é provável que Paulo tenha começado um trabalho em Creta e esse trabalho estava incompleto e ele precisava ampliar a sua missão em outros locais. E aí ele coloca Tito para dar continuidade, porque ele diz: por esta causa te deixei em Creta para que pusesses
em boa ordem as coisas que ainda restam. Veja que Paulo provavelmente já começou esse trabalho. E de cidade em cidade, quer dizer, as cidades da ilha de Creta, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Esse estabelecer aqui é colocar eles no local, né? E a gente percebe que Paulo está dando ordens, está dando a missão, e Tito só faz receber e cumprir. Percebe que existem padrões aqui. Não estou aqui defendendo autoritarismo, abuso de poder, nada disso. Estou falando de princípios de autoridade que existem em todo lugar, desde o nosso lar, que é estabelecido. Um dia estivemos debaixo da tutela e da autoridade dos nossos pais, e hoje assumimos a posição de autoridade sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. E a verdade prática nos diz: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. É inevitável. Eu conheci um grupo não, um irmão que ele rompeu com a igreja de tradição reformada, porque ele não foi reconhecido ao presbitério. E ele estava ocupando uma posição de diácono. E ele disse que, pelo Novo Testamento, ele não precisava depender da instituição. Decidiu, então, partir para agir por conta própria, formar um grupo na sua casa. Mas quando você se reúne na sua casa, você começa logo com sua família, aí depois vem um amigo, vem dois, vem três, aí vem as necessidades de organizar os eventos, o horário de começar esse trabalho, o horário de terminar, não, tem que ser uma coisa desordenada, e alguém precisa assumir essa liderança. E esse processo se chama já organização. Se esse movimento ele cresce, ele precisa ser institucionalizado. Ou seja, ele precisa ganhar identidade de existência dentro do espaço do município e do estado. Por isso que não dá para pensar em viver, a menos que a igreja ela sempre viveu na clandestinidade quando não havia reconhecimento da sua existência, quando se não aceitava a possibilidade de alguém ser cristão. Então a igreja teve que viver nos cemitérios, nas catacumbas de Roma, nas perseguições nas cidades velhas, na região da Capadócia, escavaram as pedras vulcânicas e fizeram igrejas nos buracos subterrâneas, galerias subterrâneas, porque não havia reconhecimento. Então, quando a igreja é reconhecida pelo Estado, o seu direito de crença, de fé, ela precisa ter a liberdade e o governo reconhecer que ela existe em um lugar, que ela tem um nome, e aí vem a institucionalidade, inevitável. Por isso, quando se constrói, quando se pensa em viver independente da igreja, e quer formar um grupo, mais cedo ou mais tarde esse grupo precisa ser reconhecido, né? Nem que seja pelo nome do dono da casa, ele vai ser reconhecido, porque ele, ao se reunir, ele começa a agregar padrões de governo, quer queira, quer não. Tito e as igrejas da ilha de Creta. Tito, discípulo de Paulo, né? E ele é citado nas Escrituras 12 vezes. Você pode ver aqui 9 vezes na segunda carta aos Coríntios, 9 vezes. Você tem 9 vezes na segunda carta aos Coríntios, 2 vezes na carta aos Gálatas, uma vez na carta de 2 Timóteo e uma vez na sua própria carta. E
mas tem tradução que coloca ele mais de uma vez na própria carta. Mas no texto grego parece que só tem uma vez mesmo, é somente uma vez, na sua própria carta, o seu nome. Então, a gente vê que o capítulo 2, versículo 1 da carta, começa com o pronome tu, que é o você. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, tem traduções que pegam, substituem esse tu por Tito. Tu fala a sã doutrina, adiciona o nome Tito aqui. Esse tu é o Tito. Mas no texto original não tem o nome Tito. Então, só aparece uma vez, que é capítulo 1, versículo 4. Essa ação aqui é muito importante de Paulo, porque ele está preocupado com as igrejas na ilha de Creta. E existe algo que ainda está desordenado e que só pode ser ordenado estabelecendo presbíteros. Veja, capítulo 1, versículo 4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, Paulo está fazendo uma saudação para Tito. Tito, que entre as cartas de Paulo, Paulo escreveu que chegou para nós, no cânon bíblico, 13 cartas, chamada de Corpus Paulino. Aí você tem as epístolas da salvação, da soteriologia, que são elas, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas, 4. Você tem as epístolas da escatologia, que são 2, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Você tem as epístolas da cristologia, que são 4, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. E tem as epístolas pastorais, que são 3. E aí vem 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Então, essa carta está na classe das epístolas pastorais. Por que são chamadas de pastorais? Porque são cartas pessoais direcionadas a uma pessoa, e essas cartas têm um teor de organização de igreja. Ambas vão falar de presbíteros, diáconos e bispos, de organização da igreja, de disciplina, de padrões morais e espirituais. Essas 3 cartas, elas servem de base para qualquer pessoa que quiser doutrinar uma igreja, que quiser organizar a igreja, porque vai perceber que nessas cartas tem o paradigma exigido para que alguém esteja no processo de ordenação, para que alguém de fato esteja dentro dos padrões exigidos da ética cristã para assumir o ministério. Então, Paulo, ele chama Tito de verdadeiro filho na fé. Esse título ele também oferece para Timóteo. Por que verdadeiro filho na fé? O que ele quer dizer com isso? Por conta da fidelidade de Tito ao reino de Deus e a de Timóteo. Ele vai dizer que não tem outro como Timóteo que pense na causa de Cristo. De igual modo, ele diz de Timóteo, na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, que assim como Paulo pensava a obra de Deus, eles pensavam, tal como o pai, assim os filhos. E ambos eram discípulos na fé de Paulo. Então ele chama meu verdadeiro filho na fé, porque esses jovens, Timóteo e Tito, de fato conseguiram responderam à altura daquilo que Paulo pensava do reino de Deus. Tito, ele era grego, conforme Gálatas capítulo 2, versículo 3, Paulo levou ele para Jerusalém. Ele foi para Jerusalém 14 anos depois da conversão dele. Quando chegou lá, os judaizantes queriam que Paulo circuncidasse Tito. E Paulo veio de Antioquia da Síria. Ele era provavelmente de Antioquia da Síria. Eles vieram de lá. E Paulo disse, não abriu mão disso, nem cedeu, nem sequer por uma hora, para fazer a vontade dos judaizantes. Ou seja, para circuncidar Tito, porque ele era gentil.
era companheiro de Paulo em missões. Ele ajudou Paulo em Corinto. A gente vê em 2 Coríntios 8:23 que ele pensa como Paulo, age como Paulo. O coração dele é muito idêntico com o de Paulo. Em Roma, esteve com Paulo em 2 Timóteo 4:10. Paulo fala de Tito que ele chamou para ir tanto Timóteo quanto Tito. Paulo faz referência na sua última carta. Veja aqui, ó. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica, Crescente para Dalmácia, para Galácia e Tito para Dalmácia. Ou seja, Tito já saiu de Creta e foi para Dalmácia, na última carta de Paulo. E em Nicópolis, ele também esteve com Paulo, porque Paulo chama ele para Nicópolis. No capítulo 3 da própria carta, ele diz assim, versículo 12: quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Quer dizer, Paulo está chamando para que Tito vá para Nicópolis, esta cidade que ficava no sudeste da Grécia. É interessante como Tito ele está participando da história de Paulo. E o pastoreio de Tito em Creta. Creta é uma pequena ilha dentro do mar Mediterrâneo, veja. Aqui abaixo fica a Líbia, na África, e aqui em cima você tem o Mar Egeu, que é a porção da Turquia no Nordeste. Aqui está a Grécia, do outro lado. Veja, então você tem, se você olhar para a região norte e nordeste dela, tem a Ásia Menor, vai estar Éfeso, Colossos, aquelas cidades aqui da Ásia Menor. Para cá vai estar Corinto, Grécia, e ao sul vai estar o norte da África aqui. Veja, ela está bem aqui, essa pequena ilha do Mediterrâneo. O pastor de Creta. A cidade de Creta é conhecida por suas águas transparentes, azuladas, piscinadas, e além da beleza, o turismo que é muito forte lá, e ela vive muito mais do turismo atualmente, né? Conhecida também por conta do mito do Minotauro também, que tinha em Creta também, né? Então, o que nos diz? Constituído por Paulo, o pastor de Creta. Foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam. E também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. O presbítero, que é o termo ancião em grego, presbíteros, em grego significa ancião. Eram pessoas que tinham maturidades para administrar, dar conselhos, orientar, dirigir, liderar, ou seja, pessoas com maturidade. Essa é a expressão melhor para presbítero, alguém maduro. Então, podia ser um jovem que fosse um presbítero, mas tivesse maturidade. Então, como antigamente a maturidade era considerada apenas aos anciãos, então se traduz essa palavra presbítero como ancião. Alguns adotam esse termo ancião ligado não à idade, mas à maturidade. Então, Paulo coloca ele para que ele estabeleça a ordem na igreja. Veja como isso é interessante, essa preocupação de Paulo. E esse estabelecer a ordem é estabelecer a sã doutrina diante do engano. Veja o que diz Tito, capítulo 1, versículos 9 e 10. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem.
porque existem muitos insubordinados, palradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, ou seja, dos judeus, que estavam atormentando a ilha de Creta com ensinos falsos, judaizantes e exigindo padrões com listas de genealogias gigantes e negando alguns padrões, proibindo algumas comidas que não são puras e permitindo outras. E eles saíram perturbando as igrejas. As igrejas elas funcionavam nas casas. Não havia prédios fixos, essas coisas. Era nas casas, reuniões nas casas. Quem tivesse um espaço grande, um terraço grande, eram os locais de reunião da igreja. Então, Paulo ele escreve para que Timóteo estabeleça a ordem, a lei em Creta, porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido do comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. A gente vê que há desrespeito aos mais velhos, insubordinação, as moças que não querem aprender com as senhoras mais velhas e a falta de preocupação com a vida prática e o ensino. E Paulo mostra tudo isso no capítulo 2 e diz que a graça se manifestou trazendo salvação, não só para as almas, mas ensinando os homens a viver uma vida justa, piedosa, temente a Deus, digna para esperar o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. O capítulo 2 é muito claro que a graça ela salva e educa o ser humano a um novo estilo de vida. E os cretenses, eles estavam sendo enganados. Havia até uma profecia entre eles, que Paulo cita aqui, como disse um dos vossos profetas, capítulo 1, versículo 12. Foi mesmo dentre eles seu profeta quem disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então, mostra que essa cultura que era alimentada sobre Creta, ela impactou a igreja. E Paulo mostra que a vida cristã não se amolda mais à cultura mundana, mas aos padrões de Cristo Jesus. Creta. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império. Roma, quando dominava e anexava todo mundo, né? Bastava encontrar algo de valor nesse espaço. Unindo a cidade de Cirene, que fica ao norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. Então, os romanos sempre faziam províncias. Eles dividiram o império em diversas províncias para ter um controle de tudo, colocavam um general lá para tomar conta da província. E a situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2, né? Como você parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era característica dos cretenses. E isso é notório quando a gente lê esses versículos que eu li agora, o 12 e o 13, quando Paulo diz assim, 1 e 13, tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé, para que tenham saúde na fé, para que tenham uma fé saudável. Porque se eles continuassem vivendo de acordo com a velha natureza, o paganismo, as tradições e culturas que eles haviam aprendido, eles não teriam uma fé saudável. A gente percebe que existe um sinergismo na vida do salvo. A salvação ela é monergística, porque é Deus quem age para salvar, mas depois de salvo, entra um processo de responsabilidade para se identificar com aquele que o salvou. Então, exige um processo sinérgico aqui.
Deus, o Espírito Santo operando e o ser humano assumindo responsabilidades, se esforçando não para ser salvo, mas porque é salvo. Então, outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Os versículos 10 a 16 nos mostra claramente que esse grupo, eles promoviam de tudo. E, como ele diz, porque existem muitos insubordinados, palradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, que são os judeus, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Ou seja, havia igrejas na casa, quando chegava, estava todo mundo pervertido com as doutrinas falsas desses judaizantes. Foi mesmo dentre eles um, e seu profeta, quem disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Aqui a gente vê que existia essa palavra cretenizon, mai, que é cretanizar, significa mentir. Ventres preguiçosos que eram glutões, só pensavam no hedonismo, né? E Paulo, ele chega e repreende com força aqui. E diz: tal testemunha é exata, e, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, que tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. E por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Veja a concepção de Paulo acerca dos judaizantes. A institucionalidade bíblica da igreja, isso é um trava-língua. Mas bíblica, porque quando se fala de institucionalidade, precisamos pensar que institucionalidade bíblica. Por que bíblica? Porque a Bíblia estabelece bases para a igreja como instituição. A instrução paulina que podemos ver é que a organização eclesiástica que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estrutura ministerial, ou seja, dele estar ordenando os presbíteros agora. Estabelecer presbíteros de cidade em cidade, conforme o versículo 5, é instruir os líderes durante sua carreira apostólica. O apóstolo já vinha fazendo isso. Paulo, ele saía de cidade em cidade, veja, e ali ele estava orientando, instruindo como agir. E é justamente isso que ele quer que Tito dê continuidade. Atos 14, 23, quando diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Também não deixa de ser ordenar. Ele estava na posição de alguém que podia ordenar. E o capítulo 20, versículo 28 de Atos, nos diz assim, 20 e 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, fica claro que existe esta missão honrosa de instituir essas pessoas, e o Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo Paulo menciona em Filipenses
um e um, bispos e diáconos. Outra tradução diz presbíteros e diáconos. Porque o que nós entendemos do Novo Testamento é que só havia apóstolos, presbíteros e diáconos. Depois, na carta de Paulo a Timóteo, que aparece a palavra bispo, que é episcopos. E esse termo episcopos, que Paulo apresenta episcopos, deixa-me ver aqui como eu faria aqui, episcopo. Esse termo, episcopos, esse termo, ele significa, bispo, quer dizer, epi é sobre, é um supervisor, era alguém que estava supervisionando, talvez fosse um presbítero com a posição de supervisionar os outros, os episcopos, e ele se chama bispo. Só por volta do terceiro século, da metade do segundo, do, 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 do segundo século, chegando ao terceiro século, é que se criou o termo arque, que é chefe, príncipe, bispo. O arquebispo, que é arcebispo. O bispo-chefe. Já que os presbíteros tomavam conta das igrejas e um bispo tomava conta dos presbíteros, supervisionava. Quando a igreja cresceu, que ela se espalhou entre o Oriente e o Ocidente, então precisou de um bispo que tomasse conta daquela região, por exemplo, da África. Um bispo que tomasse conta das igrejas da Palestina. Então tinha Alexandria, as 5 grandes igrejas. Alexandria, Jerusalém, Antioquia, Roma e Constantinopla. Eram os 5 polos. Cada uma dessas tinha um arcebispo, que quer dizer arquebispo, quer dizer o bispo-chefe. E dentro da Roma, como um todo, havia muitas igrejas com muitos bispos. E esses bispos tinham as congregações com os presbíteros, e os diáconos estavam em todas. E assim se formou a grande escala, e hoje, depois da Reforma Protestante, se adotou o nome pastores, porque usa o verbo pastorear e usa a metáfora do pastor, mas não como um título, mas muito mais como um dom no Novo Testamento. Mas a Reforma Protestante começou a adotar pastor como um título. E a igreja como instituição. E a gente percebe que a igreja ela recebe a instrução paulina, depois ela é institucionalizada. E na eclesiologia, que é a doutrina da igreja, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. A gente vê em 1 Coríntios 3,16 que vós sois o templo de Deus, vós no plural, que é a igreja. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então a igreja todos formam esse templo espiritual. 16 e 17. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque havia dentro da igreja de Corinto pessoas querendo gerar o divisionismo, dizendo, eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas. E essa divisão era o mesmo que destruir a unidade da igreja. Então Paulo diz, quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. No capítulo 6, versículo 19 de 1 Coríntios, mais uma vez, vocês são o templo de Deus. Vocês não foram comprados por vós mesmos, mas foram comprados por bom preço. Glorifique a Deus no vosso corpo.
Então, a igreja é o corpo vivo. Efésios 2:21, ela é um edifício que está crescendo por conta do Espírito Santo. Ela é a morada do Espírito. Logo, é um organismo vivo, que essa vida é espiritual e essa espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Quando se fala em institucionalizar, dar um caráter institucional ou de tornar uma instituição, significa estabelecer uma organização. Essa proposta ela é necessária porque na igreja isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. Você percebe que assim que Jesus subiu aos céus, antes da igreja ser inaugurada, mas ela já estava composta de 120 crentes lá em Jerusalém, ela seria inaugurada pelo Espírito Santo, mas Jesus já ressuscitou, já soprou sobre eles o Espírito, já garantiu a fundação da igreja, porque ele já venceu a morte e o pecado. A gente vê que no capítulo 1 de Atos já tem a primeira decisão, e essa decisão já se apresentam duas pessoas e eles vão lançar sorte e depois vão orar. Quer dizer, eles usaram de um expediente humano e divino, o lançar sorte e a oração, para escolher quem seria o novo apóstolo. Porque eles se preocuparam de imediato que outro substituísse Judas. E porque Pedro liderou essa reunião? A gente vê que ela está tomando forma e já tem lideranças específicas. Capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo desce. A Bíblia diz que os apóstolos se colocaram de pé e Pedro falou. O porta-voz de todos os apóstolos foi Pedro no dia de Pentecostes. Capítulo 3, Pedro e João vão ao templo. Quem opera o milagre? Pedro. Capítulo 4, entre os apóstolos, primeiros apóstolos a serem presos, Pedro e João. Pedro está preso, o líder da igreja. Capítulo 5, primeira disciplina na igreja. Quem aplica? Ananias e Safira? Pedro. Então, existe um padrão de liderança. Capítulo 6, instituição do diaconato. Então, trouxeram para os apóstolos, os apóstolos disseram, escolham entre vocês. E depois que escolheram, trazei para nós. Quer dizer, quem vai instituir somos nós. Quem escolhe é vocês, quem institui é o ministério apostólico. Eles imporam as mãos e ordenaram 6 pessoas para o diaconato. Então, organização. Nós temos que ver que no Novo Testamento há alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. E os exemplos é esse. Eles organizavam eclesiástica. Havia uma organização eclesiástica. Havia local e horário e ordem no culto. Como sabemos? 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo deixa muito claro que eles têm o local e têm padrões que têm que ser submetidos. Isso são regras, e regras são instituições, coisas institucionalizadas. 14:26 diz assim, de 1 Coríntios. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. Versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Ora, alguém precisa ordenar para ter ordem. Alguém precisa estabelecer o limite. Epa, hora de parar. Não podemos ficar aqui a noite toda. Não, o Espírito de Deus tomou conta, vamos passar a noite aqui. Então tem isso. Ordem e decência. Havia reunião de ministros, de ministério para a consagração de presbíteros. Atos 14:23, Paulo diz que eles se reuniram, oraram, jejuaram e estabeleceram presbíteros. Houve um concílio, que é um tipo de convenção, né,
para tratar de assuntos doutrinários. Atos 15, versículo 6. A igreja gentílica estava sendo sufocada pelos judaizantes e Paulo desceu para Jerusalém com Barnabé para discutir com os outros apóstolos, ou seja, era um concílio, porque ele envolvia questões internacionais. Paulo está vindo de Antioquia da Síria para a Palestina, de outro país, mas a decisão foi tomada com todos os apóstolos presbíteros que estavam ali. A gente vê que havia uma convenção internacional aqui. E a decisão agora é válida para todos. Eles vão construir um documento e eles vão levar esse documento em mãos. Então, a igreja ela tem esse caráter institucional. A igreja dispunha de serviços sociais. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8 e 9, a gente vê que eles separam donativos para distribuir para com os irmãos. E Paulo lembra que a igreja da Macedônia, sendo pobre, doou mais do que o que podia, porque eles receberam essa graça de se entregar pela causa do Mestre. Em Romanos 15, 25 a 27, Paulo diz que está fazendo uma coleta pelas igrejas da Europa para levar para as igrejas de Jerusalém, que estão padecendo necessidades. Então, eles tinham esse padrão e diz que os gentios que receberam as bênçãos da salvação por meio dos judeus, que o Messias é judeu, também devem agradecer com as bênçãos materiais. Eles tinham tesouraria, conforme 1 Coríntios, capítulo 16, de 1 a 3, veja o que Paulo diz. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, veja aqueles domingo, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não façam, conforme a sua prosperidade vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Ou seja, juntem antes, né? E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Ou seja, e quem vai levar esses donativos para Jerusalém vai com recomendação por cartas. Aqueles que aprovardes, ou seja, vocês vão dizer quem vai levar e nós vamos fazer a carta de recomendação. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então, Paulo até se propõe também levando essa coleta para Jerusalém. Então, havia essa carta de recomendação, a gente vê, Paulo entregou a carta aos romanos à irmã Febe e recomendou ela no Senhor. Ele disse para a igreja de Corinto, vocês são a nossa carta, vocês recomendam a nós quando vocês testificam do nosso trabalho, da nossa seriedade. Então, a questão atual. Organismo e organização. Então, a gente está vendo que a igreja era altamente organizada, né? A Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Não tem como separar isso. Não tem como dizer que a igreja é só organismo. A seita chamada igreja local costuma dizer que as igrejas evangélicas, porque tem o nome, não são igrejas de verdade. Que a igreja de Cristo não é o nome, é a reunião. Só que a Bíblia mostra que a igreja universal, ela é chamada de igreja. Então ela não tem nome, de fato, é reunião, é assembleia. Mas Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele diz assim, logo no capítulo 1, versículo 2: E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, ou seja, tinha igrejas no plural na Galácia, que eram as comunidades espalhadas.
Ou seja, essas são da Galácia, porque ela recebe o nome da Galácia por conta do local que está. Assim como pessoas recebem o nome do seu local. Paulo de Tarso, que nasceu em Tarso. Eusébio de Cesareia, era de Cesareia. Assim, as igrejas também eram identificadas pelo local, mas hoje elas são identificadas por nomes. No, no, isso não faz diferença o nome. O que importa é a natureza e a essência da igreja. Não é a nomenclatura. Ela será sempre a igreja. Então, os adeptos dessa seita ficam sendo alimentados por um conceito tão pobre, né, que nem pensa na ideia do que é igreja, como se eles não fossem uma organização, fosse um organismo. E nisso tiram proveito à liderança, porque tem o local, tem as reuniões, tem os dias, tem as horas, tem instrumentos musicais. Se eles vivessem como um andarilho, se reunindo em qualquer lugar que parasse debaixo de uma árvore, na rua, na praça, eu diria que você é somente um organismo. Mas se você tem um local e chama mais de igreja local, já disse tudo. O teu nome é local. Somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. Isso significa responsabilidades com as autoridades civis constituídas. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 13, de 1 a 7, e manda que se submetam e respeitem todas as autoridades constituídas. Logo, a igreja ela tem responsabilidades de dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, se a igreja ela precisa fazer um evento na praça, ela precisa da autorização do prefeito. E se ele quer abrir uma filial em algum lugar, precisa da, da documentação correta. Como é que vai fazer um censo e saber quantas congregações existem daquela comunidade? É, também mostra a submissão às autoridades constituídas, Hebreus 13, 17, que diz para obedecer àqueles que pastoreiam, procurando imitá-los. O ensino de Jesus é dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, nem só de pão viverá o homem. Quer dizer, ele vive do pão natural, mas não vive só desse, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com medo do pão natural, mas do pão espiritual. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Para que não dê aquela ideia de existência clandestina, falsa, sem necessidade, num país que não há perseguição como o nosso, principalmente. E num país onde há perseguição, também precisa que dá a liberdade condicional ao Estado. Então, essa pessoa precisa estar lá, mas o Estado precisa saber que ela existe, precisa estar registrado, não pode ser clandestino, não é? Existem igrejas clandestinas, sim, debaixo do país que persegue, que não permite, não tolera sob hipótese alguma. A experiência pentecostal. A experiência pentecostal. O movimento pentecostal, que começou em 1901, ganhou força em 1906 e que chegou ao Brasil em 1910, esse movimento moderno surgiu num contexto antidenominacionista, ou seja, não era a favor da denominação. E ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual, ou seja, à institucionalidade. Esse problema que tem surgido nos últimos tempos, que tem gerado os desigrejados, que não somos favoráveis aos desigrejados, porque a Escritura é clara, os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não deixa de ser também
o abuso de muitas igrejas, abusos de lideranças, abuso de poder, exploração indevida das ovelhas e não reconhecer o seu lugar, que deve tomar conta do rebanho de Deus sem abusar dele, sem soberba, sem violência, e saber que ele está tomando conta do rebanho de Deus, pastorear o rebanho de Deus com temor, Pedro diz. Então, alguns estão se apropriando, a gente tem visto vídeos na internet de pessoas abusando. Aqui, assim, se não quiser estar fora, não é nem saia fora. Eu expulso. São donos de pessoas, dominadores de pessoas, e acham que o fato de oferecer um salário para alguém servir ali, ele é dono daquela pessoa. Porque aqui tudo que girar dentro da igreja é dinheiro sagrado, é de ofertas, é de dízimos. Esse dinheiro tem que ser administrado de forma justa, não é dando poder para o líder dominar os outros porque paga salário. Isso é abuso de poder, e isso é pecado. E quem estiver agindo assim está em pecado. Então, o movimento pentecostal ele já surge daí o Charles Fox Parham, você vê aí, ó, Charles Fox Parham, ele que é do movimento Holiness, o movimento de santidade, né? É um movimento que saiu dentro da igreja, movimento wesleyano, a igreja metodista, e ele fundou um seminário, o, o colégio, a faculdade bíblica, né? Em Topeka, Kansas, e lá eles buscavam, que eles entendiam que o batismo com o Espírito Santo era a santidade. O perfeccionismo wesleyano dizia que o batismo com o Espírito Santo era o padrão de santidade, se atingir a perfeição. E observando os textos de Atos dos Apóstolos, eles perceberam que por trás da descida do Espírito Santo sempre havia línguas ou profecias. Eles decidiram orar para que o Senhor confirmasse o batismo com o Espírito Santo com línguas. E ali a irmã Agne Osma foi a primeira a falar em outras línguas. E isso deu origem ao moderno movimento pentecostal. O Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja. Ele rompeu com a tradição metodista e em Eudora, Kansas, e em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo, não quero mais fazer parte da igreja aqui, é instituição, não quero conversa com instituição, de modo que se tornou itinerante e independente até o fim da sua vida. Diz que ele fez parte ele teria ordenado também o William Seymour, J. William Seymour, que era um pastor negro, que tinha um olho furado, que filho de escravos, que se formou no seminário dele e assistia às aulas do lado de fora, pela janela, porque era negro, havia segregação nos Estados Unidos. E Seymour, ele, ao receber, experienciar o batismo com o Espírito Santo, falar em outras línguas, ele, na sua igreja, começou a crescer. E essa igreja, ela vai para um galpão na Rua Azusa, onde ficará conhecida durante 3 anos e vai gerar um impacto sem precedentes na história moderna. E é lá onde vai atrair muitas pessoas. E eles vão adotar o nome Fé Apostólica. Esse nome, daqueles que saem das igrejas, que recebem essa experiência, e muitas vezes foram rejeitados nas suas igrejas, que eram de linha tradicional, eles deram continuidade a esse trabalho, levando esse nome Fé Apostólica para todos os lugares. E os missionários que saíram da Igreja Batista, que eram suecos e foram trabalhar nos Estados Unidos,
eles não estiveram na Rua Azusa, mas estiveram numa igreja de linha pentecostal. Em uma das reuniões, eles tiveram a experiência. Tanto o Gunnar Wingre quanto o Daniel Berg se tornaram missionários e vieram para o Brasil e foram logo para a Igreja Batista, que eles eram batistas, mas quando houve a manifestação dos dons e isso se espalhou por outras irmãs, eles foram expulsos da igreja e eles então se reuniram na casa da irmã Celina de Albuquerque e começou aí, ali um trabalho de oração e logo depois formou a Igreja Fé Apostólica, dando continuidade àquele nome que estava lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa. No entanto, esse movimento cresceu tanto nos Estados Unidos que muitos seguiram sem institucionalizar. E isso estava gerando problemas porque surgiu então novas doutrinas, surgiu o movimento Só Jesus, ou seja, um movimento unicista. Começou a surgir mais de um movimento unicista no meio, negando a doutrina da Trindade, e aí surgiram os pentecostais unicistas, que existem até hoje, e eles decidiram então se reunir e estabelecer padrões, e isso deu origem à primeira convenção das Assembleias de Deus, e vai adotar o nome Assembleia de Deus, isso nos Estados Unidos, 1914. O nome Assembleia de Deus não surge do Brasil, surge nos Estados Unidos. E tomaram as primeiras grandes decisões. Alguns missionários vieram para o Brasil, trouxeram essa boa notícia que tinha acontecido isso, houve ruptura, os unicistas se separaram dos trinitarianos e seguiram, e o nome agora era Assembleia de Deus, não era mais Fé Apostólica. Então, Gunnar Wingre e Daniel Berg vão adotar esse nome para aquilo que era movimento, virou uma denominação, era apenas um movimento. Assembleia de Deus. Isso foi em 1918. E com esse nome Assembleia de Deus, as igrejas cresceram, se espalharam. E em 1930 aconteceu a primeira convenção das Assembleias de Deus no Brasil. E aí você tem uma foto na frente da primeira convenção das Assembleias de Deus. Nessa foto, que não dá para perceber aqui, ela só tem uma mulher no meio dela, que é Frida Wengre. Inclusive, ela foi um dos temas dessa convenção, questão do pastorado feminino. Então, aí você tem a convenção é um tipo de concílio, onde se decide as doutrinas que será implantada por todos que são signatários daquela convenção, daquele concílio. Eles vão ter que adotar esse padrão. A convenção ela é uma estrutura para-eclesiástica, porque ela auxilia a igreja, ela direciona a igreja. As grandes decisões da igreja são tomadas pelos convencionados sobre o destino da igreja. Ela não depende de um homem ou de dois. Às vezes tem o presidente da convenção, mas ele não tem o poder de tomar a decisão sozinho. Ele depende de todos, do voto. E assim como foi entre os apóstolos, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Deve-se buscar a Deus e aí seguir. E como você tem aí, não foi diferente no Brasil, já narrei a história, né? E você fica sabendo que a igreja ela sempre esteve se organizando para o seu bem-estar. E hoje nós temos a nossa declaração de fé. Já tinha surgido uma antiga, um credo, um cremos, por conta disso, da questão convencional. E aí se aplica a toda a denominação. Logo, quem fizer parte dessa denominação, existem as convenções estaduais com suas igrejas, e as convenções estaduais estão ligadas à convenção geral. Eles precisam todos unanimemente pensar
e pregar a partir da declaração de fé. Quem agir diferente está agindo contrário, ele não subscreve a doutrina da igreja, ele precisa ser cortado dessa convenção. Por fim, é importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes, de forma alguma em si mesmo, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. A igreja é o povo de Deus no novo concerto, na nova aliança. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional, que vai além da nacionalidade, de estrangeiros e peregrinos, conforme 1 Pedro 2:11. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, de ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo, sem uma estrutura organizacional. Quem não se organiza não tem como progredir, não tem como avançar. Foi por isso que Jesus pegou de 72 e escolheu 12. Preparou os 12 para preparar a multidão. E aqui nós finalizamos mais uma lição. A igreja tem uma natureza organizacional. Eu te aguardo para a última lição desse trimestre. Um forte abraço. Que Deus nos abençoe. Até lá.